Estamos começando mais um programa Evidências, com fatos e informações que confirmam a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, além, é claro, de contextualizar as incríveis histórias do Livro de Deus. Na semana passada, iniciamos uma apresentação da vida diária nos dias de Cristo, e ali pudemos ver alguns interessantes costumes daquele distante tempo em que o Mestre da Galileia esteve aqui neste mundo. Hoje, vamos dar prosseguimento a esta apresentação, conhecendo outros elementos culturais e históricos que nos ajudem a entender melhor os evangelhos e a vida de Jesus Cristo. Uma coisa que sempre chama a atenção das pessoas que leem os evangelhos é o grande número de episódios envolvendo comida. Vários encontros de Cristo se dão em meio a um convite para comer ou durante uma refeição comunitária. Só para ilustrar, foi numa refeição que Jesus dialogou várias vezes com oponentes fariseus. Foi também numa refeição com excluídos sociais que ele contou 3 de suas mais belas parábolas: a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma, ou da moeda perdida. Seu primeiro milagre também se deu ao transformar água em vinho numa celebração de casamento que certamente envolvia comida. E suas últimas aparições, após haver ressuscitado, também se deram, a maioria delas, em contexto de refeição com seus seguidores, como é o caso do encontro com os discípulos no caminho de Emaús. E já que falamos em refeições ao longo do ministério de Cristo, não podemos nos esquecer daquela que talvez foi a mais importante de suas cerimônias, a última ceia antes da crucifixão. Inspirados na tradição renascentista, a nossa mente está acostumada a imaginar a Santa Ceia de Cristo conforme este retrato pintado por Leonardo da Vinci. Muitos quadros, de fato, seguiram aquele modelo europeu, colocando Cristo ao centro e os discípulos assentados ao redor. Todos parecem lembrar uma grande família ao redor de uma longa mesa, muito parecida com aquelas que vemos em antigas fazendas no interior de nosso país. Nem mesmo a arte surrealista de Salvador Dalí escapou da tradicional visão de Jesus assentado ao redor da mesa com seus 12 discípulos. Porém, esse costume de assentar-se em bancos para jantar ou almoçar é tipicamente ocidental. Não havia isso entre os judeus do tempo de Cristo. O seu modo de se sentir confortável numa refeição era se reclinarem acolchoados e almofadas que podiam estar no chão ou então sobre uma pequena plataforma, e assim eles participavam juntos do alimento que era servido. Esse Caravaggio, embora também contenha errôneos elementos ocidentais na pintura, acerta quando coloca Jesus e os apóstolos reclinados, nos dando uma boa ideia da postura judaica na hora da refeição. Tal postura justifica a menção bíblica de João como sendo o discípulo que, à hora da mesa, se reclinava no ombro ou no peito de Cristo. Um antigo mosaico bizantino encontrado na Itália nos mostra que, por volta do IV ou V século, muitos cristãos ainda mantinham a forma real de como havia sido a última ceia de Cristo com seus discípulos. O horário das refeições era bem menos rígido do que imaginamos. Coma quando tiver fome, beba quando tiver sede, dizia o antigo tratado judaico do Berakot. Mas a grande maioria do povo era acostumada a fazer apenas 1 ou 2 refeições por dia. A primeira muito cedo, antes de sair para o trabalho, e a segunda no final do dia, quando voltavam do trabalho braçal. Em alguns raros casos, como por exemplo numa festa especial ou no sábado após a reunião da sinagoga, costumava-se ter uma refeição especial por volta do meio-dia. Mas isso, repetimos, não era frequente. Os rabinos tinham um provérbio que dizia mais ou menos assim: comer ao meio-dia é como lançar pedras num cântaro de vinho. Em outras palavras, destrói o estômago. Também não se podia de maneira nenhuma comer em pé, pois a refeição era algo sagrado que deveria ser feito com reverência, calma, tempo e, acima de tudo, ações de graças para com Deus que proporcionou o alimento aos seres humanos. Daí a ideia de comer recostado, como se estivesse pronto para dormir. Alguém talvez esteja questionando, mas se eles viam a Deus como doador da comida, como entendiam a situação da fome? Não culpavam a Deus? O senso de autoridade divina era para os orientais algo muito profundo, aliás, muito mais profundo do que vemos hoje em dia. O Criador sabe melhor do que eu o que faz, e se Ele não proporcionou a colheita deste ano,
é porque algo contrariou seus propósitos, impedindo-o de nos dar as bênçãos. Esse algo geralmente era a desobediência às suas regras, que geram, é claro, o processo de causa e efeito. Noutras situações, a fome era entendida não como parte ou falha de Deus, porque ele deu alimento suficiente para todos, mas sim como uma falha da parte do homem, que não soube repartir bem as provisões da terra. Este homem que não soube repartir provocou que alguns acabassem tendo em demasia e outros passassem fome. Como você pode ver, a hora de se alimentar era tida pelos mais religiosos do povo como uma hora sagrada, quase digna de um respeito litúrgico. Por isso, lavava-se muito bem as mãos, segundo, é claro, a tradição e o método ritualístico da ocasião. E também lavava-se os pés, pois as ruas eram empoeiradas e ninguém deveria trazer contaminações para o ambiente de uma ceia. Geralmente, os pés dos que iam participar da refeição seriam lavados pelo mais humilde dos empregados, o menos expressivo dentre todos os serviçais. Imagine, portanto, o espanto dos discípulos quando Cristo pessoalmente passou a lavar-lhes os pés antes de começarem a participar da ceia pascal, na noite anterior à morte do Mestre. Em ocasiões de festa, o anfitrião beijava na face os seus convidados. Então ele tomava um pequeno frasco de argila como este, no qual havia óleo perfumado. E com esse óleo ele ungia a cabeça dos convidados em sinal de boas-vindas. Aliás, isso nos faz lembrar da imagem ilustrativa do Salmo 23. Ali o salmista expressa em cântico o sentimento de aceitação da ovelha que agradece dizendo: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo, que na verdade era um azeite de oliva, era importante como símbolo de realeza, remédio, alimentação, perfume, presença de Deus sobre a vida dos convidados. Era realmente uma cultura fascinante. Você certamente já ouviu falar do famoso episódio em que Maria Madalena entrou numa casa na hora da refeição e lavou os pés de Cristo. Lembra desse episódio? Foi na casa de Simão. Embora curado por Cristo, Simão não demonstrava afeto algum pelo Mestre e não trouxe ninguém para lavar os pés do Senhor, uma falta grave para com o convidado naquela época. Então Maria Madalena, a ex-prostituta que Jesus recuperou, inunda o ambiente com um perfume caríssimo e com ele ela lava os pés do Mestre, enxugando-os com seus próprios cabelos. O perfume que ela trazia era o nardo, caríssimo na ocasião, e o frasco era o alabastro. Este aqui é um vaso de alabastro original, datado do 1º século a.C. e encontrado em Jerusalém. Esse tipo de recipiente, produzido no Egito, era um dos mais caros frascos de perfume da época, e foi com ele que a mulher, antes pecadora, mas agora resgatada, resolveu homenagear o seu Senhor. Numa refeição também não podia faltar a oração de ação de graças pelo alimento, e há belíssimas orações registradas em antigos tratados rabínicos. Uma delas dizia: bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo, pelo alimento que recebemos em nossa terra, vindos de tua bondade. Na forma original em hebraico, a oração seria assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech, haolam hamotzin lehem min haaretz. Amém. Quanto ao cardápio, é preciso dizer que comia-se pouquíssima carne. Só os muito ricos, é claro, comiam carne todos os dias e ainda se exibiam com isso. O povo comum jamais mataria um animal para comê-lo, a não ser numa situação muito excepcional, como um casamento ou uma festa pascal, aonde se comia o cordeiro. Note que na famosa parábola do filho pródigo, o irmão mais velho se assusta porque o pai mandara matar um novilho cevado para comemorar a volta do filho mais moço. Já o peixe era livremente consumido por aqueles que moravam próximos a um lago, como o Lago da Galileia, ou próximos ao mar. As azeitonas também faziam parte do dia a dia da alimentação, principalmente porque a região era repleta de oliveiras. As azeitonas eram comidas exatamente como hoje, em salmoura ou óleo de conserva. O pão era como o arroz com feijão dos brasileiros. Era a refeição principal de todos os dias. Era parecido com o famoso pão árabe, também conhecido como pita bread. Como o pão era redondo, era comum no mercado pedir uma roda de pão, ou simplesmente uma roda.
Mas a maioria dos pães, é claro, eram feitos em casa, pela família. Os pobres faziam pão à base de cevada e os mais abastados à base de trigo, que era bem mais nutritivo e apetitoso. Veja que o pão era tão essencial à dieta do povo que comer o pão era uma expressão hebraica para significar fazer uma refeição. Na oração do Pai Nosso, ao pedir o alimento, Jesus se dirige ao Pai dizendo: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Como complemento nutricional nas refeições diárias, eles comiam, além do pão, muitos vegetais, lentilhas, favas, pepinos, figos, romãs, etc. O leite de vaca era raro, mas usava-se muito leite de cabra e de ovelha. É claro que com o calor, o leite talhava rápido, então eles aproveitavam para batê-lo e fazer dele manteiga ou coalhada, que inclusive era passada no pão exatamente como se faz hoje com a popular margarina. Ao que tudo indica, parece que o costume de criar aves domésticas só entrou em Israel mesmo depois do exílio. Mesmo assim, foi de um modo bastante tímido. O consumo de ovos não era algo tão comum entre os judeus. Somente os mais abastados consumiam ovos de galinha, por exemplo, os que eram preparados segundo uma série de receitas criadas pelos romanos. A guloseima das crianças era um pouco de mel virgem, às vezes puro ou misturado com tâmaras e uvas, que eram muito doces ao paladar de quem não conhecia o moderno açúcar, tão consumido pela sociedade atual. E, aliás, que faz muito mal à saúde. Mas nós acabamos falando muito da culinária e já é hora de retomar os passos da refeição. Como você já viu, havia o costume de lavar as mãos e os pés, beijar os convidados e ungir a cabeça deles com óleo antes de tomar o lugar à mesa. Convidar um amigo para uma refeição era algo muito importante e aceitar o convite, algo mais importante ainda. Somente uma situação muito extrema, como a morte ou a doença, poderiam justificar a negação de um convite. Por isso, a Bíblia mostra Jesus comendo na casa de Simão, de Lázaro, de Zaqueu e também a casa de um dos fariseus, cujo nome a Bíblia não traz. Os convites para comer eram geralmente marcados para a noite de sexta-feira, quando os judeus tinham o início do Shabat. A ideia era de que ali os convidados e o anfitrião teriam mais tempo para conversar e poderem desfrutar o companheirismo e a hospitalidade um do outro. Mas havia também alguns convites feitos para comer de dia. Agora temos uma surpresa para você. Você pode ver todos esses utensílios aqui? Pois bem, são originais do tempo de Cristo, com mais de 2000 anos de idade cada um. Este aqui, por exemplo, que vou mostrar agora na câmera, seria um prato onde poderia se colocar parte da refeição que correspondia a cada um do convidado. É que naquela época não havia a ideia de ir e pegar o quanto quisesse. Cada um comia apenas a sua parte e deixar sobras no prato seria o pior tipo de ofensa contra Deus e contra aquele que o convidou, pois envolvia desperdício da dádiva de Deus e da hospitalidade do companheiro. É que a comida não era tão abundante naquele dia como é hoje em nossos tempos. Lembre-se, eles moravam numa região de deserto com secas prolongadas. Às vezes, a colheita não era tão farta e o povo acabava, é claro, passando fome. Nesse contexto de extrema fome, de comida rara, chamar alguém para uma refeição era sinal de autoestima pelo convidado. Significava repartir com o outro o pouco que eu tenho. Logo, não podia haver recusas, muito menos desperdícios. Vamos então conhecer mais alguns artefatos do tempo de Cristo. Nós temos aqui justamente um copo e uma jarra, ambos originais também do período herodiano, que coincide com os tempos de Jesus Cristo. Mas, antes de falar desses objetos, deixe-me mostrar esses fragmentos de potes herodianos, todos feitos de pedra. Eles eram assim confeccionados para se evitar contaminação. Eram os preferidos dos mais religiosos em Israel. Lembra-se das bodas de Caná na Galileia? Ali Jesus menciona que havia 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Ele se referia a potes feitos deste material e usados para armazenar água limpíssima, que era usado em cerimônias de limpeza dos judeus e também entre os mais rigorosos praticantes da lei.
Foi essa água, aliás, que Jesus transformou em vinho. Mas vamos voltar a falar da ceia e do copo comum que muitas vezes era usado nessa ocasião. Às vezes, um mesmo copo como este era compartilhado por todos os que estavam à mesa. Cada um bebia dele a seu tempo. Era um símbolo claro de comunhão fraternal. Noutras situações, havia um processo um pouquinho diferente. Um pouco de vinho era tomado e derramado num prato fundo como este. O vinho então era colocado aqui, e depois que o vinho era colocado neste prato mais fundo, o mesmo era colocado ao centro da mesa. Então, cada um molhava o seu pedaço de pão na bebida, participando igualmente do mesmo prato. Agora, veja uma curiosa regra de etiqueta daquela época. Embora nas refeições comuns permitia-se que o convidado enfiasse a mão no prato de comida, nas ocasiões especiais era o anfitrião que dava a parte para cada convidado. Agora veja, ainda que nas situações corriqueiras o convidado poderia colocar a mão no prato, ele jamais deveria fazê-lo junto com outra pessoa. Isto seria uma grave ofensa ao dono da casa e a todos que estivessem à mesa. Ora, essa regra de etiqueta de poder colocar a mão no prato, mas nunca junto com outro convidado, nos permite entender o sinal de Cristo com vistas a desmascarar aquele que o haveria de trair. Os evangelhos sinóticos dizem que Jesus anunciou que o traidor seria aquele que colocaria juntamente com ele a mão no prato. Já no evangelho de João, é dito que o traidor seria aquele a quem Cristo desse um pedaço de pão, evidentemente molhado em vinho. Seja qual for o sinal, ficou claro para os discípulos quem seria o traidor. No primeiro caso, porque colocar a mão no prato juntamente com o outro que estava se servindo demonstrava a falta de cortesia da parte de Judas, talvez a essa altura já torturado pela própria consciência. No segundo caso, Jesus gentilmente oferece a ele um pedaço de pão, o que também acaba provocando a sua ira. Tanto é que ele imediatamente deixou o recinto, o que seria outra terrível deselegância, pois ninguém poderia sair da mesa antes do anfitrião. Todos terminavam a refeição juntos. Quanto à aparente contradição entre os evangelhos, podemos dizer que muito provavelmente as duas coisas ocorreram durante a ceia. Judas molhou seu pedaço de pão no mesmo tempo em que Cristo estava se servindo, demonstrando a terrível deselegância. E imediatamente depois disso, Jesus pega o pão que estava sendo molhado e o serve a Judas, mostrando a admirável cortesia do mestre. O contraste entre ambos era patente. Certa vez, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ser a luz do mundo. A Bíblia, a palavra de Deus, também foi classificada de modo semelhante quando o salmista a descreveu dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas como seria esta luz dos tempos bíblicos? Bem, aqui eu tenho uma lâmpada ou luz daqueles dias. Ela era um tanto diferente do que muitos imaginam. Aqui nesta parte maior colocava-se o óleo ou azeite de oliva. E nesse outro orifício menor, o pavio, que era alimentado pelo azeite. Uma lâmpada como esta era a única luz numa casa durante uma escuridão da noite. Daí a importância da admoestação de Cristo para que nós mesmos nos tornemos a luz do mundo. E daí também a comparação da Bíblia, a palavra de Deus, como uma lâmpada que ilumina o nosso tenebroso caminho. E tem mais uma surpresa. Está vendo isso aqui? Você pode imaginar o que é isto? É um espelho, muito diferente dos que estamos acostumados a ver hoje em dia. O espelho geralmente não era de vidro como os que temos hoje em nossas casas. Não, ele era diferente. Ele era feito de bronze polido. Esse, evidentemente, com mais de 2000 anos, está bastante oxidado pelo tempo. Daí esse tom um pouco esverdeado que ele assumiu. Naquela época, as pessoas tinham um espelho e elas podiam olhar nele. Agora imagine que um cidadão que viveu em Jerusalém contemplou aqui o seu rosto muitas vezes, na Jerusalém dos tempos em que Cristo ainda andava por esse mundo. A imagem, é claro, refletida num bronze polido, não era muito clara, ela era distorcida.
e não muito nítida, de modo que, a não ser que a pessoa se contemplasse num lago ou num rio cristalino, ela jamais teria uma noção exata de como seriam os detalhes do seu próprio rosto. Aliás, isto nos faz lembrar de uma comparação que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios, capítulo 13, onde ele fala do amor. E ele fala ali da nossa visão atual a respeito de Deus e da realidade em redor. Ele diz que hoje vemos as coisas como por um espelho, exatamente um espelho, isto é, obscuramente. Mas então, conclui Paulo, o veremos face a face. E o Deus que hoje conhecemos em parte será conhecido de um modo muito mais completo. E ambos, nós e Deus, nos conheceremos uns aos outros. Conheceremos a Deus, diz Paulo, como nós também seremos conhecidos. Todos esses objetos que mostramos e os comentários que fizemos nestes 2 últimos programas nos contam uma história real. A história de um Deus de amor que veio se tornar um de nós. E mais, veio para morrer em nosso lugar. Quantos de nós não daríamos tudo para viver um só daqueles dias e conhecer pessoalmente a Jesus de Nazaré? Eu certamente seria um desses que daria a minha vida por um único minuto ao lado do Mestre. Imagine só você e Jesus sentados no Monte das Oliveiras, contemplando a cidade e conversando sobre as coisas terrenas e celestiais. Imagine-se ainda sendo uma daquelas crianças que o Mestre tocou e abençoou. Imagine o seu próprio filho no meio daquelas crianças, contemplados tão de perto pelos próprios anjos de Deus. Esses objetos estiveram lá, passaram nas mãos de pessoas que, se não conheceram o Mestre, certamente conheceram gente que conviveu com algum de seus discípulos. De fato, a chance matemática dessa possibilidade não é pequena. Porém, mais importante do que imaginar o passado é projetar o futuro, quando certamente Ele cumprirá sua palavra e voltará nas nuvens com poder e grande glória para nos levar à casa do seu Pai. Ali haverá uma linda mesa, preparada para um grande banquete não aos moldes judaicos ou ocidentais, mas aos moldes celestiais. E todos poderemos participar dela, inclusive você e eu. Por que então não aproveitar hoje essa chance e fazer um pacto com Cristo? Já pensou? Ser um convidado de honra à mesa do nosso Senhor. Eu não quero perder essa chance. Espero que um dia possamos nos encontrar no grande banquete celestial. E ali viveremos para sempre diante do nosso Senhor. Até o próximo programa Evidências.